Fala, seus crianças, que vocês estão suave? Bom, galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o Afeganistão. Então, se você já curtiu da ideia, já embarque seu like, carimbe seu passaporte, se inscrever nesse canal, sininho, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu comentário. Bom, galera, hoje eu vou falar, na verdade, do que está acontecendo no Afeganistão. Eu já tô falando lá no meu Instagram, todos os dias eu tô indo lá nos stories pra passar informações pra vocês de última hora. Então, se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo, tá passando aqui. Isso eu já tô falando o que tá acontecendo, então vocês já estão mais ou menos por dentro do que está acontecendo, mas a grande pergunta é: o que veio antes? O que aconteceu para isso acontecer, para esse caos todo acontecer? Então é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou explicar para vocês. Vai ser um vídeo onde eu só vou falar, não vai ter nada, só para vocês se concentrarem mais, né, no que eu tô falando. Vou explicar para vocês o que aconteceu para isso acontecer, entendeu? Todos os fatores que proporcionaram esse caos que hoje está o Afeganistão. A gente precisa falar a primeira coisa, né, como também um geopolítico, no contexto geopolítica, a gente precisa falar de como o Afeganistão entendeu? Como ele geograficamente, socialmente, né, como ele é como um país. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Afeganistão, e isso vai justificar muitas coisas que eu vou falar aqui, muitas dificuldades que outras nações tiveram, enfim, está presente na realidade do Afeganistão a geografia. Então, a primeira coisa é que o seu território é composto por 80% de montanhas. Então, é uma região é um país muito montanhoso. Isso dificulta a ligação entre as regiões do país e a circulação de bens, de produtos e de pessoas pelo país. Então, uma região muito montanhosa, que no inverno faz muito frio, mas é muito rica em vários minérios. É uma região que é também disputada pelas grandes potências ali da Ásia Menor, né? Porque o Afeganistão, se você pegar o mapa, eu só vou mostrar o mapa aqui, tá aparecendo. Se você pegar o mapa, o Afeganistão está entre o Oriente Médio e a Ásia, a verdadeira Ásia. Então a gente chama ali essa zona de Ásia Menor. Além disso, um grande fator, né, tipo uma grande característica do Afeganistão, que isso também dificulta, vai servir para a gente entender muitas coisas na frente e também para entender por que está esse caos. O estilo de vida no Afeganistão é diferente do estilo de vida ocidental, o estilo de vida que nós temos aqui no Ocidente. O estilo de vida lá no Oriente Médio, lá na Ásia Menor, nesses países, como a Síria, o próprio Afeganistão, o Iraque, o Irã, essa região do mundo, o estilo de vida deles, a sociedade deles, como eles funcionam, é muito diferente. Por quê? Porque existem níveis de identidade, entendeu? Níveis de identidade, guardem esse termo, níveis de identidade. Então, existe o tribal, que é nada mais, nada menos do que o familiar, o religioso, o étnico e depois vem o nacional. A gente tem uma identidade nacional. É claro que o Brasil, estou pegando o exemplo do Brasil, o Brasil tem um nível de identidade nacional muito maior do que o Afeganistão, do que a Síria, do que o Iraque, do que a Jordânia, que a Palestina. Já tem um nível de identidade nacional muito inferior ao dos americanos, ao dos japoneses, entendeu? Então, essa coisa é muito estranha, mas se você parar para pensar, a gente compartilha dos mesmos costumes, a gente compartilha de um mesmo sentimento do que outras pessoas que a gente não conhece. A gente não conhece todos os brasileiros, os portugueses não conhecem todos os portugueses, mas a gente compartilha dessa identidade, nós todos sermos brasileiros. O Afeganistão, né, pegando o caso do Afeganistão, não é assim. No Afeganistão é um nível de identidade tribal, ou seja, é uma grande família.
Então, eles não se identificam, antes de se identificarem como afegãos, eles se identificam com a tribo deles, entendeu? Então é diferente, é uma sociedade milenária. Então essa identidade nacional é muito nova para eles. Então por isso que existem vários conflitos lá, porque é cada tribo, né, no seu lugar, é cada família. Como você identifica uma família, uma tribo, pelo seu nome, pelo seu sobrenome, na verdade, e a sua origem. Então, existem famílias, tribos, existem regiões, por exemplo, na Palestina, que estão brigadas há 300 anos e não se conversam. Então, isso cria uma desunião no país e é muito difícil de você reerguer um país quando você não tem uma identificação nacional. Então, esse é o grande problema do Oriente Médio, né? Além da terra, além de todos aqueles problemas, das riquezas, esse é o grande problema que está por baixo, que está na base desses conflitos no Oriente Médio. O Afeganistão não é exceção. E bom, galera, para a gente entender melhor tudo o que aconteceu, né? Um pouquinho do Afeganistão, do que está acontecendo no Afeganistão, a gente precisa passar pela história do Afeganistão. Só que eu vou contar a história do Afeganistão, tipo, de uma maneira rasa, entendeu? Superficial. Se vocês quiserem que eu conte a história detalhadamente do Afeganistão, deixem aqui nos comentários, por favor, para eu ver o que vocês querem. Mas o que aconteceu? O Afeganistão, antigamente, era uma monarquia, ou seja, quem estava no poder no Afeganistão era um rei. Esse rei teve um período que ele foi deposto, ou seja, tiraram o rei do poder. E o cara que assumiu, o homem que assumiu, ele era contra os comunistas, ele era contra a União Soviética. Naquela época, lembra, a União Soviética ainda existia. E o que aconteceu? A União Soviética invadiu, resolveu criar uma invasão no Afeganistão. Então eles invadiram o território afegão. E o que aconteceu? Todas essas tribos, né? Lembra que eu falei das tribos? Todas essas tribos resolveram se juntar para combater a União Soviética. Então, o que eles chegaram e pensaram, né? Pô, a gente não gosta um do outro, a gente é diferente, mas tem um inimigo maior, um inimigo comum entre nós. Tipo, alguém que é de fora, alguém que quer impor uma coisa na gente que a gente não quer, totalmente diferente. Então, vamos se juntar e vamos combater esse inimigo comum. Então, o que aconteceu? Essas tribos todas se juntaram. A grande maioria lá no Afeganistão é Pashtun, que é um grupo étnico lá, né? E os Pashtuns, eles resolveram convocar várias outras pessoas do exterior, de países vizinhos, para combater contra a União Soviética. Então, eles ficaram maiores ainda. Além disso, os Estados Unidos, que na época era o arqui-inimigo da União Soviética, começou a armar e treinar, começou a dar um certo tipo de apoio, né? Armando e treinando os mujahadins. O que são os mujahadins? São os guerrilheiros islâmicos. E dentre eles, quem estava, né, entre esses mujahadins? O Bin Laden. Então, de certa forma, os Estados Unidos apoiaram o Bin Laden, né, os mujahadins, a combater a União Soviética. Galera, 10 anos depois, a guerra acaba, a União Soviética bate em retirada. Eles expulsam a União Soviética, né, expulsam os soviéticos do território afegão. Esse foi um dos fatores, não o único, mas um dos vários fatores que fizeram com que a União Soviética fosse extinta uns aninhos depois, próximo, né? Lembrando que existem fatores externos e internos. Então, esse foi um dos fatores externos para que a União Soviética fosse extinta. Porém, a guerra não acaba aí, né? O problema não acaba aí. Por quê? Porque, lembrando, né? Lembra que eu disse que eles são tribos diferentes, famílias diferentes? Eles começaram a brigar entre si, ou seja, começou uma guerra civil no Afeganistão que se estendeu até 1996, quando o Talibã venceu a guerra, que era o grupo mais forte, né? Venceu a guerra e tomou o poder no Afeganistão, impondo as suas crenças. Então foi um período meio macabro, né? Foi um período horrível no Afeganistão, né? As mulheres não tinham direito nenhum,
pessoas chicoteadas se não seguissem as regras na linha. Tanto é que o Talibã, quando assumiu o poder, ele mudou o nome do Afeganistão para não tem república, não tem nada. Na verdade, o nome era Emirado Islâmico do Afeganistão. E eles deixaram a Al-Qaeda operando lá no país. A Al-Qaeda, que é um grupo terrorista fundado no Sudão, mas grande arsenal onde eles treinavam, a grande base deles era no Afeganistão. Depois do 11 de setembro, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. Lembrando que quem estava no poder nessa época do Afeganistão era o Talibã, que o seu regime, se estendeu de 1996 até 2001, que foi quando a Al-Qaeda preparou, o 11 de setembro, os ataques do 11 de setembro. Os Estados Unidos, quando aconteceu o 11 de setembro, eles tinham 3 objetivos quando eles foram invadir o Afeganistão. O primeiro era dissipar a Al-Qaeda, que foi o grupo terrorista responsável pelo 11 de setembro, pelos ataques, matar o Bin Laden e acabar com o domínio do Talibã no Afeganistão. Então, quando eles foram para lá, eles tinham esses objetivos e realmente eles cumpriram. Eles demoraram 10 anos, eles mataram o Bin Laden, eles conseguiram matar o Bin Laden no Paquistão. O Bin Laden estava no Paquistão em 2011. Galera, a presença dos Estados Unidos na região, no país, não pode ser eterna. Não é eterna e não pode ser eterna. Então, o que foi feito? Os Estados Unidos pegaram, formaram um exército de 300 mil afegãos, armando eles com mísseis, bombas, armas, aviões americanos, entendeu? Então fizeram um exército para eles, mas para ter um exército fortificado, para ter um exército organizado, para o exército funcionar, um exército funcional, você precisa ter um governo. Então o que foi feito? Tentaram fazer um governo sólido, um governo funcional, como nós conhecemos, capaz de se defender sozinho desses grupos terroristas, capaz de se defender e continuar no poder sozinho, entendeu? Sem presença de ninguém, sem presença de tropas estrangeiras. Um governo democrático que consiga se sustentar sozinho. Porém, isso até funcionou de certa maneira, enquanto os Estados Unidos estavam lá, isso funcionou mais ou menos. Então já tinha bares, já tinham, as mulheres já tinham os seus negócios, já podiam andar sem a burca, todo aquele negócio, todo aquele pano em cima. Então já estava um país mais aberto, já tinha mais ou menos uma bolsa ali de valores, um banco central. Então já estava um país mais ou menos funcional. Porém, existe um porém. Lembra que eu falei que ia ser importante a gente lembrar do nível de identidade, dos níveis de identidade? Então, o Talibã tem um estilo de vida, de vida tribal. Então, eles não têm uma identidade nacional. A cultura, de identidade nacional, a cultura nacional, não é muito escassa, é mínima. Então, isso dificultou muito, porque ninguém se identifica muito como um afegão. Todo mundo se identifica com a sua tribo. Então, isso foi um problema. E, com o passar dos anos, começou a ser criada uma questão, uma pergunta na cabeça dos americanos, que era: a gente está lá para fazer nation building, então construir uma nação, construção de uma nação, ou a gente está lá para combater grupos terroristas, não só no Afeganistão, mas nas regiões circundantes, nas regiões periféricas do Afeganistão. Mas também existe uma outra pergunta, que é: peraí, em 20 anos os Estados Unidos nunca chegaram a destruir o Talibã, erradicar o Talibã do Afeganistão? Não, por quê? Porque é muito difícil. Como a gente já tinha falado, 80% do seu território é composto por montanhas. Então, para você... os talibãs, são 60 mil talibãs que ficam escondidos nas montanhas, nas cavernas, lá, principalmente no inverno, quando eles cultivam ópio. Então, para você chegar lá, é muito arriscado. Você teria que construir muitas infraestruturas, muita coisa
você teria que ocupar literalmente o território todo do Afeganistão. Isso é muito difícil, principalmente num território montanhoso. Você teria que investir muito dinheiro e provavelmente muitas pessoas iam morrer, né? Muitos americanos iam morrer e é muito arriscado, entendeu? Então, os americanos falam, mano, a gente vai fazer esse esforço todo, gastar uma grana, arriscar que milhares de americanos morram. Pra quê? Tipo, pra destruir um grupo terrorista, tipo, em nome de quê, entendeu? Não é melhor fazer um governo sólido, funcional, capaz de se defender para destruírem o Talibã, entendeu? Então é muito arriscado, não valia a pena. E não, eles nunca chegaram a destruir o Talibã, tipo, erradicar o Talibã, literalmente. E é muito difícil erradicar um grupo terrorista totalmente. Tanto é que falaram, acabamos com o Estado Islâmico. Você vai ver agora no leste da África, o Estado Islâmico tá lá de novo, entendeu? Então é muito difícil. E em 2020, o ano passado, Donald Trump, né, ainda presidente dos Estados Unidos, assinou um acordo com o Talibã. Fala, ó, a gente vai se retirar, porém, eu não quero que vocês façam ataques aos Estados Unidos e aos aliados dos Estados Unidos e não deixem entrar nenhum grupo terrorista, não abriguem nenhum grupo terrorista no Afeganistão. O que o Talibã fez? Aceitou. Falou, tá bom, velho. Vocês podem retirar, a gente não vai fazer nada. E tanto é que os Estados Unidos, o Talibã, ficaram pianinho. Mas por que isso? Por que o Donald Trump fez um acordo, tipo, com um grupo terrorista? Você é imbecil? Vou explicar. Porque não é interesse na visão super protetora, né, nacionalista americana, não é de interesse dos Estados Unidos ficarem lá, tipo, continuarem lá. Eles estão lá pra quê? Entendeu? Tipo, o Al-Qaeda já não tá lá, o Bin Laden já foi morto, são bilhões, se não me engano foram 2,3 trilhões de dólares. Pra quê? Tipo, para que se arriscar mais, entendeu? Para que mais soldados americanos morrerem num negócio que já não tem mais um objetivo lá. Então, eles resolveram sair isso aqui de forma gradual. Podem existir outras visões diferentes do Donald Trump, menos nacionalistas, né? Super nacionalistas. Que pô, mas é de interesse dos Estados Unidos que o Afeganistão vire uma democracia. Mas é de interesse dos Estados Unidos que o Talibã não exista mais. É também de interesse dos Estados Unidos que os direitos humanos sejam respeitados, entendeu? Então tem várias visões que o Trump, sendo ultranacionalista, escolheu a outra, achava que era mais certo, que era muito arriscado, então fez esse acordo. Só que o problema foi como foi feito, a forma como esse acordo foi feito. Por quê? Porque nesse acordo, ao esse acordo ser feito, existiu um conflito de equilíbrios, digamos assim. Porque esse acordo fortalecia o Talibã, mas também cumpria com os interesses nacionalistas americanos. Porque eles iam retirar suas tropas e o Talibã ia assumir o poder. Então, fortaleceu de certa forma os caras. Então, o Talibã já começa a se organizar, né? A alta cúpula ali do Talibã já começa a se organizar para assumir o poder. O Biden, quando entrou em 2021, né? Ele decidiu continuar com o acordo do Trump. Por quê? Porque, você não está defendendo o seu governo, você está defendendo os Estados Unidos da América. Então você tem que manter uma organização, manter uma ordem. Então, para manter essa organização, para manter essa ordem, ele decidiu continuar com o acordo do Trump, né? Assim como o Trump tinha mudado a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, e o Biden continuou, entendeu? Então é para manter uma ordem, uma organização. Só que aí eles escolheram a data para sair. Antes era maio, agora tinha ficado para 31 de agosto. Então até 31 de agosto todas as tropas
americanas iam estar fora do Afeganistão. E como foi feita, né, essa saída, ia gerar um caos. Já ia gerar um caos e gerou um caos. Mas o problema da data foi: você não pode sair de abril a evacuar as tropas de abril a outubro, desculpa, de abril a outubro. Por quê? Porque existe uma temporada no Afeganistão. É assim, eles sempre brigaram muito. Eles sempre tá tipo meio que no DNA dos caras brigar. Então, de abril a outubro é calor. Então eles descem das montanhas e brigam. E é a parte do ano mais tensa, né? E de outubro a abril, que é inverno, né? Abril do outro ano, que é inverno, eles sobem para as montanhas e cultivam ópio, entendeu? Então o mesmo cara que tá lá com a K-47 em Cabul, conquistando cidade, tá no inverno lá em cima cultivando ópio. Então era melhor os Estados Unidos terem saído, mandado as tropas evacuarem de outubro a abril, porque aí era mais calmo, era melhor, ia ter menos caos e ia ser menos provável o Talibã assumir o poder. A evacuação foi, de certa forma, tão mal feita, vamos dizer, tão errada, que o Talibã nem precisou usar armas, não precisou. Violência usaram, mas não usaram, não deram um tiro sequer. Eles só cercaram a cidade e falaram: ó, me deem um poder. Tipo, eles não deram um tiro. Ameaçaram, mas não deram um tiro. E eu estudei muito isso esses dias, e provavelmente o que aconteceu? O Biden ligou tanto para o Talibã como para o governo afegão e falou: ó, vocês se resolvam aí, assinem um acordo para não haver guerra, porque se haver guerra a coisa vai ficar tensa aqui. Os dois falaram: ok, só que o que aconteceu? O Talibã cercou a cidade, chegou pro governo afegão e falou: cara, a gente não vai negociar o poder. Vocês vão ter que me dar o poder gradativamente. A gente não vai fazer nada, não vamos dar um tiro, mas deem o poder gradativamente, que tá tudo resolvido. E deve ter falado pro presidente afegão: ó, você pode ir embora, leva o que você quiser e a gente não vai atrás de você. Então a gente só vai saber isso há muitos anos depois, se isso é verdade ou não, se ele levou milhões de dólares ou não. Segundo o governo russo, levou, mas não sabemos. E a falta de identidade nacional, lembra que eu falei, né, dos níveis de identidade, ajudou muito. O governo afegão, né, o presidente e todos os seus ministros ajudaram o Talibã a conquistar o poder, porque é um governo corrupto, desunido e que não tem o menor interesse no Afeganistão, no seu país. Então o que eles fizeram? Vazaram. O Talibã deu 48 horas para o governo se preparar e ir embora. Eles aceitaram e falaram: tá, tchau. E foram. Hoje o presidente apareceu nos Emirados Árabes Unidos, né, em Dubai. E foi isso que aconteceu. E os Estados Unidos não pensaram que isso ia ser tão rápido, que a tomada de poder do Talibã ia ser tão rápida. E é isso mais ou menos que o Biden falou. Por que o Biden não está tão errado na sua fala, no seu discurso? Porque é mais ou menos isso que ele falou. Tipo, por que a gente teria que ficar aqui, a gente tem que ficar aqui cuidando do território de vocês e afastando o Talibã, se vocês próprios não querem ter essa soberania, não querem se cuidar, não querem se proteger, entendeu? Então, os soldados também fugiram, alguns soldados também fugiram, outros falaram: não tem governo, não tem nada, o que eu posso fazer? E aquelas armas que eram destinadas para os soldados afegãos, para o exército afegão, ficam nas mãos do Talibã. Então você vê soldado talibã com roupa, com farda, com capacete, com arma, tudo americana. Tanto é que eles até pegaram um avião, eles não sabem nem pilotar avião, mas tem até um avião brasileiro, de produção brasileira, nas mãos do Talibã. Então é uma situação muito crítica, e o que ajudou muito? A falta de identidade nacional. Os afegãos não se consideram tanto
afegãos. Tipo, eles se consideram na tribo deles antes de se considerarem afegãos. Então, isso que ajudou o governo afegão, que ajudou o Talibã a chegar no poder, e hoje é o caos que a gente vê. Então, resumindo, quais foram os dois erros dos Estados Unidos? Sair durante a temporada de guerra, vamos dizer, né? Sair no momento errado e achar que o Talibã ia só assumir o poder, ia só agir daqui 6 meses, 3, 4, 5, 6 meses. O que não foi verdade. Eles assumiram o poder, eles agiram em 48 horas. O governo afegão ajudou o Talibã a assumir o poder. Por quê? Porque fugiu. Não existia exército afegão, muitos fugiram. Não é possível, isso que tem que entender, não é possível ter um exército funcional que lute contra o Talibã, sendo que não tem um governo funcional. O governo fugiu, o governo abandonou. Na verdade, não foram bem os americanos que abandonaram os afegãos. Já estava prevista uma saída. Como foi que, o que a gente acabou de falar, os erros dos americanos, mas quem abandonou realmente o povo afegão foi o próprio governo, que falou, tá bom, o poder é seu, Talibã, tchau. Pegou as suas coisas e foi embora. Então, esse foi o problema. Não tem exército, então as armas que eram pro exército estão nas mãos do Talibã, e é esse caos, o Talibã mais forte do que nunca. Mas aí você me pergunta, mas Pedro, por que então os americanos não ficaram para ajudar? Porque, se eles ficassem, eles não iam cumprir o acordo que eles fizeram com o Talibã. E o não cumprimento do acordo ia gerar uma guerra contra o Talibã. E uma guerra em nome de quê? Tipo, uma guerra Estados Unidos e Talibã em nome do quê? O que eles iam lutar? Para que eles iam lutar? Entendeu? Se o próprio governo, se o próprio povo não está interessado na sua soberania, entendeu? Então esse é o grande problema. É óbvio que tem a questão dos direitos humanos e tudo mais, mas os Estados Unidos não poderiam fazer muita coisa, tipo, além do que eles já estão fazendo. Então esse é o grande problema. Não só no Afeganistão, mas no Oriente Médio todo. Não existe uma identidade nacional. É um outro sistema social naquela região, naquela parte do mundo, que é diferente da nossa, entendeu? Então, por isso que tem muitos conflitos, uma região muito conflituosa, com muitos grupos terroristas. São várias correntes do islamismo que um é diferente da outra, uma família é diferente da outra, que eles começam a brigar. Por exemplo, Nablus, que é uma região da Cisjordânia, né, da Palestina, tem uma família 3 quarteirões da outra que elas brigaram e não se veem, não se casam, não casam entre si há 300 anos, por uma briga há 300 anos atrás, entendeu? Então, esse é o grande problema do Oriente Médio, isso que tá na base, né, de tantos conflitos do Oriente Médio. E é uma loucura, porque a Arábia Saudita, que é aliado dos Estados Unidos, apoia o Estado Islâmico porque são da mesma corrente do islamismo. Então, esse é o grande problema do Oriente Médio, da Ásia ali, da Ásia Menor, né? Ainda tem muitas coisas para falar, né? Tipo, muitas coisas interessantes sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale, botem aqui que eu posso fazer um vídeo falando das correntes do Estado do islamismo e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha aberto a cabeça de vocês, tenham se informado ainda mais. Embarque seu like, carimbe seu passaporte, se inscrevendo nesse canal, ajude aqui o canal, me ajude a crescer para fazer mais vídeos sobre esse, mais vlogs, mais tudo. Eu vou tentar soltar os vlogs. Me ajudem, me motivem a fazer, porque eu estou recebendo as mensagens, isso que me motivou a fazer esse vídeo. Então, por favor, apoiem, compartilhem com mais curiosos, e espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o comentário de vocês aqui embaixo, deixem aqui o que vocês acharam desse vídeo, e obrigado pela audiência, valeu, falou, bagulho é louco, é nóis, tchau!